Então, vamos continuar. Aqui. Na questão 6, então, a gente estava falando sobre classe de equivalência. Eu expliquei sobre a classe de equivalência de 1/2. Agora, a gente vai indicar as 6 primeiras classes de cada conjunto. Ó, aqui nós temos 3/7, 2/5 e 1/11. Quais são, né, as 6 primeiras frações desse conjunto aqui, de 3/7? Como que vocês vão escrever? Vocês vão fazer multiplicações por 1, por 2, por 3, tá? Até as 6 primeiras, até 6. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. Da letra A, tá? O que nós temos aqui? A primeira fração é 3/7, né? Quando eu multiplico por 1 vezes 1. Quando eu multiplico por 2, o que eu tenho? 3 vezes 2, 6, né? E 7 vezes 2, 14. Deixa eu pôr bem pertinho aqui. Ô, prof, pra mim a imagem tá preta. Prof, eu não entendi como faz a 6. Então, eu tô explicando ainda. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo agora, né? Não tá preta mais não, né? Não. Para eu encontrar as frações desse conjunto aqui, de classe de equivalência de 3/7, eu vou escrever os múltiplos. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Mas ele quer os 6 primeiros. E aqui de 7, eu também vou escrever os múltiplos, ó. 7, 14, 21, 28, 35 e 42. Então, aí eu tenho as frações que são da classe de equivalência de 3/7. Tá? Ou vocês podem ir fazendo vezes. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Ok, gente? Entenderam? Sim. Eu não entendi. Então, é isso que vocês vão fazer nas 6, tá? Aqui. Agora... Minha tela tá preta, prof. Preta? Sim. Ah, é porque você não deixou estabilizado na minha apostila. Você tem que clicar lá, igual o Matheus falou. Deixar só a da apostila. A duas vezes a apostila. Mas não vai. Ô, prof, eu não entendi a 6. Nem eu. Tá, deixa eu pegar o outro exemplo, então. Aqui, ó. Para eu escrever as próximas frações da classe de equivalência de 2/5. O que eu vou escrever? Os múltiplos do 2 e os múltiplos do 5. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E os múltiplos do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aqui em cima, ó, eram os múltiplos do 3 e do 7. Aqui são os múltiplos do 2 e do 5. Aí, quando eu escrevo os múltiplos, eu vou obtendo frações equivalentes a essa. Então, aqui, esse conjunto é o conjunto de frações equivalentes a esse. Ó, esse é o conjunto de frações equivalentes a 2/5. Entenderam agora? Eu tenho que fazer todos os múltiplos do 5 e do 2? Todos não, os 6 primeiros, ó. Aqui, ó. As 6 primeiras frações. Tá bom? Aí nós vamos pro próximo. Espera aí. Ó, aqui eu tenho... vocês vão escrever a fração equivalente a essa que está aqui, de acordo com o que se pede. Então, quando eu faço 5 vezes 4, eu tenho 20.
E lembra o que eu disse? O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então, se eu fiz 5 vezes 4, eu vou fazer 7 vezes 4. Aí eu tenho uma fração equivalente a essa primeira. Ó, aqui a mesma coisa. Só que aqui é por 5. Ó, 3 vezes 5 e 8 vezes 5. Aí nós temos a fração equivalente, que dá 15/40 avos. Tá? E aqui também, na letra A. Aí vocês vão fazer as demais dessa forma, tá? Tudo bem até aí, né? Sim. Sim. Beleza, deixa eu ir pro próximo, peraí. Aqui, nesse exercício, o que vocês têm? Que pintar, né, a fração. Ó, aqui tem um desenho onde ele representa, a parte pintada, representa um meio, ó. Tá aqui, ó. Esse roxinho é 1/2. Aí, o que vocês têm que fazer? O meu já tá pintado, mas vocês vão pintar aqui, ó. Essa mesma parte que tá aqui, vocês vão pintar aqui. Então, essa mesma quantidade do primeiro desenho, vocês vão fazer no segundo desenho. E aí, vocês vão escrever aqui qual fração que representa esse desenho. Nesse caso aqui, qual fração representa esse desenho? O segundo desenho. 2/4. 2/4, né? 2 partes em 4, ó. 2/4. Ou seja, o que ele quer mostrar com essa atividade para vocês? Que a fração 1/2, ela é igual a 2/4. Ó. Eles não valem a mesma quantidade? Essa quantidade aqui é a mesma dessa, né? Então, quer dizer que 1/2 é igual a 2/4. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa para as outras letras. Tudo certo, pessoal? Tá aí? Sim. Então, podem... Aí, essas atividades vocês vão fazer depois, tá? Agora a gente vai ficar só na explicação aqui. Então, podem ir para a página 114. E avaliação nacional, prof? Tem que ver com a coordenadora. Prof, essa 112, 113, a gente não vai fazer tudo agora? Não, agora não. Vocês vão fazer depois, tá? Agora, eu tô fazendo um de cada um para vocês saberem como fazer. Aí, depois, vocês vão fazerem sozinhos. Então, nós vamos agora simplificar frações, tá? Muitas vezes, a gente encontra frações com valores altos. Por exemplo, esse que tem na apostila, na página 114. Oi. Você já explicou a 9? Não, a 9 eu vou deixar para vocês, tá? Vocês vão fazer sozinhos. Então, muitas vezes a gente encontra frações com valores altos. Eu vou ensinar vocês a simplificá-los. Olha o exemplo que tem na apostila na página 114. Essa moça, ela está falando o seguinte: vocês terão 15/60 de 1 hora para fazer a atividade. O que quer dizer esses 60 avos aqui? É que 1 hora, ela não tem 60 minutos?
Então, por isso Sim. que está esse 60 aqui embaixo, ó. Vocês terão 15/60 de 1 hora. Então, terão 15 de 60, 15/60. A outra forma de dizer é: vocês terão 1/4 de 1 hora para fazer a atividade. Observe que são duas frações diferentes, mas elas são equivalentes. 15/60 é igual a 1/4. É a mesma coisa, é o mesmo tempo, tá? Maria Clara, presta atenção. Agora, ó, só que de uma forma reduzida, tá? Então, o 15/60, na verdade, ele é 1/4, só que na forma reduzida. O que aconteceu? Foi uma simplificação de fração. Vocês podem destacar aí na apostila essa parte aqui de baixo, ó. Que simplificação de fração ocorre quando nós dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de 0, até a gente chegar numa fração irredutível. Né? Uma fração irredutível é quando o único divisor comum entre o numerador e o denominador é o 1. Mas vocês vão entender melhor quando a gente for fazer a atividade. Aqui, ó. Aqui no finzinho da página 114, tem um exemplo, ó. Nós temos aqui a fração 6/8. Essa fração, ela pode ser simplificada. Como? Fazendo a divisão. Ó, lembra que eu falei que tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo? Então, eu percebi que aqui eu consigo dividir por 2. Aqui embaixo também. Então, eu dividi 6 por 2 e dividi 8 por 2. O que aconteceu? Ficou 3/4. 6/8. 3/8, então, ele é igual a 3/4, tá? Então, essa fração 3/4 é uma fração irredutível. Eu não consigo mais fazer divisões onde eu divido o numerador e o denominador ao mesmo tempo, tá? Então, eu fiz a divisão por 2 aqui e a divisão por 2. Eu cheguei na fração 3/4. Essa fração aqui, elas são iguais. Só que essa fração, ela é uma fração irredutível, tá? É uma forma simplificada de escrever essa outra fração. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, ó, na página 115, nós temos um outro exemplo. 18/48. É uma fração bem grande, né? 18/48. Então, quando eu quero simplificar essa fração, o que eu vou fazer? Eu posso fazer divisões sucessivas. Aqui, ó, eu vou analisar os números. Esses números eu consigo dividir por 2, por 3, por 4. Isso que vocês vão analisar. Por quanto que vocês conseguem dividir os dois números ao mesmo tempo? Por quais números que eu consigo? Consigo dividir por 2 e por 3, né? Eu percebo que esses números aqui são pares. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Quando eu divido o numerador por 2, eu também tenho que dividir o denominador. Ó, 18 dividido por 2, 9. 48 por 2, 24. Eu ainda não cheguei em uma fração irredutível. Ainda consigo fazer divisões. Agora, eu vou observar por qual número eu consigo dividir. Esse número 9 e o número 24, eu consigo dividir por 3. Ó. Quando eu divido 9 por 3, fica 3. 24 por 3 fica 8. Cheguei em 3/8. Agora, eu não consigo fazer mais divisões para que eu chegue em outra fração. Essa fração aqui, 3/8, é a fração irredutível dessa fração,
Entenderam o conceito de fração irredutível? De simplificação? Então, em vez de escrever 18/48, eu posso simplesmente escrever 3/8, que representa a mesma quantidade. Essa fração e essa são iguais. Elas representam a mesma quantidade, só que essa fração é a forma mais simplificada dessa, tá? Na questão número 1, aqui, ó, vocês têm o modo 1, que é o modo que eu acabei de explicar, de divisões sucessivas. Então, você pega a fração e vai dividindo, ó. Dividiu por 2, depois por 3, depois por 2 de novo, que é 2/5 aqui, ó. Nós temos 24/60. Aí, quando eu divido 24 por 2, fica 12/30. Aí, eu divido por 3, fica 4/10. E depois divide por 2, fica 2/5. E 2/5 é a fração irredutível. Não dá para dividir mais. Uma outra maneira da gente fazer, para a gente chegar na fração irredutível, é fazendo o MDC. Então, você tem que saber os divisores, que é aquele conteúdo anterior que nós estudamos. Aqui, ó, quando eu tenho os divisores do 24. Então, se eu tenho o número 24/60, eu tenho que escrever os divisores do 24 e os divisores do 60. Quais são os divisores do 24? Estão todos aqui, ó. Só que aí vocês que vão escrever, né? Quais são os divisores do 60? Quais números que dividem o 60? Então, eles estão aqui. Aí, o que eu vou analisar? Que o MDC, o máximo divisor comum entre 24 e 60, é o 12. Aí, o que eu vou fazer? Em vez de fazer esse monte de divisão aqui, ó, a gente vai fazer uma única divisão de 24 por 12, que vai dar 2, e 60 por 12, que vai dar 5. Ó, já chegou na fração irredutível. E aqui nesse outro exemplo, nós tivemos que fazer 3 divisões, tá? Então, esses são os 2 modos que vocês têm para chegar numa fração irredutível. Pelo modo 1 e pelo modo 2. Eu acho o modo 1 mais fácil para vocês. Oi? Ô, prof, ali no modo 2, por que 24 por 12? Aqui? Por que foi dividido por 12? É Sim. isso, ô Henrique? Porque 12 é o máximo divisor que é comum entre os 2 valores. Nós estamos analisando os 2 valores. Estamos analisando o 24 e o 60. Peraí, deixa eu desligar uns microfones aqui. Ó, nós estamos analisando o 24 e o 60. Aí, o máximo divisor comum... Peraí. O MDC entre 24 e 60 é 12. Então, em vez de fazer dividir por 2, dividir por 3 e dividir por 2, até chegar nesse valor, eu já divido por 12 direto, porque eu sei que 12, eu consigo dividir o 24 por 12 e o 60 por 12, porque é o MDC entre os 2. É o máximo divisor que é comum entre os 2. Aí eu já faço uma única divisão para simplificar essa fração aqui, ó. Tá? Por isso que a gente fez o MDC. Entendi. Tá? Agora, virem a página, na página 116. Vocês têm que fazer, nessa atividade, reduzir essa fração, né, simplificar, utilizando o MDC, que foi o que eu acabei de falar. Então, qual é o primeiro passo que vocês têm que fazer? Escrever
os divisores, né, do 18 e escrever os divisores do 24. Podem fazer isso agora. Só vou pegar uma coisa. Pode perguntar. Pronto? Quais são os divisores do 18, então? Primeiro divisor do 18. Qual é o primeiro divisor de todos os números? O 0. Não, 0 é o múltiplo de todos os números. É o É o número 1. Então, errei toda a minha 1 é divisor de todos. 2. Eu consigo dividir por 2? Sim. Sim, né? Então, 2 é um divisor do 18 e um divisor do 24. Consigo dividir por 3? O 18. O 18 e o 24. Tem na tabuada do 3? Tem? Dá para dividir 24 por 3? Não. Não? Quanto que é 3 vezes Não. 8? Sim. Sim, né? Dá para dividir. Dá para dividir. Então, 24 é um divisor do 3. 3 é um divisor do 24, desculpa. Por 4, a gente consegue? Sim. Não. Não tem 18 nem 24 na tabuada do 4. Tabuada do 5, tem? Qual é o critério de divisibilidade por 5? Lembra, gente? Nós estudamos Não. isso. Não. Não tem. Né? Nem do Por 18, nem 6. do 14. E 6? No 6 do 18 tem. Tem, né? Do E do 18 24? no 24. No 18 e no 24, isso mesmo. 7. Tem? 7? Não. Não. E 8? Tem. No 18 tem e no 24 também. 18 tem no do 8? Tem Não. 8. Não, né? Só 24. 8 vem aqui. 9? Sim. Só no 18. Só no 18. 10? Não. Ó, Não. lembra quando eu disse a vocês que chegou na metade, ó, 9 não é metade do 18? Então, chegou na metade, o próximo divisor é somente o próximo número, né? Sim. E o 24, ó, a gente tem agora o 10, o 11 e o 12. Por 10 não dá. Por 11 também não, então 12. Ó, 12 é a metade do 24. Então, o próximo divisor é o 24. Agora, nós temos todos os divisores. Qual é o MDC? O MDC seis. é o 6. O 6, o 6, 3. né? Não. O MDC, o máximo. O máximo é o 6, né? Então, o máximo é o 6. O que a gente vai fazer com esses valores, então? Para a gente encontrar a fração equivalente. Nós vamos dividir por 6. Você vai fazer a B com a gente, prof?
Não, eu sou a A. Ó, Tá. então, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou dividir por 6, né? Vou dividir o 18 por 6 e vou dividir o 24 por 6. Vai ficar quanto isso? Tá. 18 dividido por 6. Quanto, gente? Peraí que eu tenho que fazer a conta, senão eu não consigo. O 24 dividido por 6 é 4. Certo. E o 18? 3. O 18. 3? Sim. Isso mesmo. Então, a fração irredutível é 3/4. 3/4. Então, aqui estão os divisores do 18, os divisores do 24, o MDC que é 6, e nós chegamos à fração irredutível que é 3/4. Aí vocês vão fazer letra B, tá? Tá. Uhum. Vamos para baixo agora. Número 2. Na questão número 2, vocês têm aí, ó, a fração 30/90. Essa fração, eu posso fazer 3 formas diferentes para eu chegar na fração irredutível dela. 3 formas diferentes. Então, a primeira forma, que está na apostila de vocês, começa dividindo por 3. Essa é uma forma, tá? Quando eu divido 30 por 3, eu tenho 10. Quando eu divido o que faz em cima, faz embaixo. 90 dividido por 3 dá 30. Aí, deixa eu ver aqui na apostila de vocês. A próxima divisão é por 10. Então, vamos dividir a próxima fração por 10. Divide em cima, divide embaixo. Quando eu divido 10 por 10, fica 1. E 30 por 10 fica 3. Ó, essa é a fração irredutível dessa. Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Então, eu fiz de uma maneira. Aí, tem outra maneira. 30/90. Ele divide. Ó, vamos dividir, então, por 3 e por 3. Quando eu divido por 3, fica 10/30, que foi o que a gente já viu. Agora, em vez de dividir por 10, que foi o que eu fiz ali em cima, eu vou dividir por 5. Quando eu divido 10 por 5, fica 2. E quando eu divido 30 por 5, fica 6. Tá? É isso. Agora, aqui foi dividido por 2. Em cima e embaixo. Então, 2 dividido por 2, 1. E 6 dividido por 2, 3. O que eu quero mostrar para vocês? Que eu consigo chegar na fração irredutível fazendo divisões sucessivas ou utilizando o MDC, tá? Nesse segundo exercício, vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Pode ir fazendo divisões até vocês chegarem na fração irredutível. Tá acabando o nosso tempo de novo. Tá? Sério? Então, vamos fazer essa letra A. O 24, 42. Por quanto que eu posso dividir essa fração? Por qual valor vocês acham? Por 2. Por 2. Por 2.
Isso. Então, o que eu faço embaixo, eu faço em cima, né? Sim. Então, quando eu divido 24, vou escrever no meu papel, ó, mais fácil, para eu mostrar para vocês. 24, 42. Aqui. Vocês me falaram dividir por 2, né? Quando eu divido por 2, fica quanto? 12 e 21. 12 e 21. Por quanto que eu posso dividir agora? Porque eu ainda não cheguei na fração irredutível. Você pode continuar dividindo por 2? Não. Posso? Não, não posso, Pode? não. Não, Não. porque 21 não é par, né? Então, por quanto que eu vou dividir? Por 3. 3. Não. Por 3, isso mesmo. Dá? Pode ser por 3, sim, dá. 21 tem na tabuada do 3. Quando eu divido por 3, como que fica a minha fração? Fica 4 sétimos. 4 sétimos. Dá para dividir mais? Não. Não, né? 7 é um número primo, só divide por 7. Então, eu cheguei na minha fração. O que eu quero que vocês façam agora? Uma outra maneira da gente chegar nessa fração aqui, sem começar pelo 2. Tem como começar pelo 3 e depois pelo 2? Sim. Isso mesmo, é isso mesmo que é para fazer. Vamos começar, então, pelo 3. Ó. 24 dividido por 3 fica quanto? Fica... Fica... 11. Não. 24 dividido por 3. Fica 8. 8, isso mesmo, fica 8. E 42 dividido por 3? 42. Agora dá 11? Não, quase. 12. 14, gente, só pra gente adiantar. Então, fica 14. Agora, o que eu posso fazer com esses dois valores? Dividir por 2. Isso mesmo, vou dividir por 2. Quando eu divido 8 por 2, fica 4. 4. Quando eu divido 14 por 2, fica 7. 7. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que eu consigo chegar na fração irredutível de várias formas, né? Sim. Posso começar pelo 2, posso começar pelo 3. Nesse exemplo aqui, ó, a gente poderia ter começado pelo 10, né? Ou pelo 5, não importa, tá? O importante é vocês lembrarem que quando vocês fazem essas divisões, o número que você divide em cima tem que ser igual ao número que divide embaixo. Tá? Se dividiu por 3 em cima, tem que dividir por 3 embaixo. Se não dá para dividir um deles, então não divide. Tá? Aí, o que vocês vão fazer agora? Vamos lá na página 117, questão número 3. Ó, esse daqui eu já vou falar com vocês, para vocês, o que vocês teriam que fazer? Ó, converse, né, com um colega sobre qual deve ser o máximo divisor comum de uma fração para que ela seja irredutível. Isso eu falei para vocês ali agora há pouco. Qual que deve ser o MDC entre os dois valores, o de cima e o de baixo, numerador e denominador, para que ela seja irredutível?
Então, o MDC tem que ser o número 1, tá? E as únicas frações aqui que estão na forma irredutível é essa e essa. Aqui, ó, os únicos valores que dá para dividir seria o 1, porque 7 é primo, 31 é primo. Agora aqui, ó, essa fração 21/27, eu conseguiria reduzi-la, né? Aqui dá para a gente dividir por 3 ou por 7. Aqui dá para dividir por 3. Então, vocês podem escrever aí, né? Que uma fração ela é irredutível quando o MDC de seus termos é 1. Vou abaixar aqui bem pertinho para vocês copiarem, ó. É irredutível quando o MDC de seus termos é 1. E tem que marcar os números ali de baixo? Sim, tem que circular 7 nonos e 31/40. Eu já estava copiando. É que tem que copiar também, tem que escrever, né? Que a fração ela é irredutível quando o MDC de seus termos é 1.